meus amigos, olá meus irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador esteja presente em cada coração. Eu queria compartilhar com você acerca de um texto que em minha volta causa muita polêmica entre o povo judeu e o povo cristão, que seria acerca de Isaías capítulo 53, acerca do servo sofredor. Quem seria o servo sofredor? O servo sofredor seria Israel, como afirmam os hebreus, os israelitas? Ou o servo sofredor seria o Messias, o enviado do Eterno? Vamos fazer uma leitura rápida aqui e desde já meditar em algumas questões que eu irei abordar aqui. Isaías capítulo 53 diz assim: quem crê no nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou. Um homem de dores, que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto. Ele foi desprezado, não o tivemos em alta conta. Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores, ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Todos, como ovelhas, nos desviamos. Cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, que mereceria o castigo, foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios. Em sua morte, ele estava com um rico. Apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão, o desejo de Adonai será realizado. Depois da provação, ele ficará satisfeito por seu conhecimento, dor e sacrifício. Meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre pelos pecados dela. Portanto, eu lhe darei de uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte, e ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, e irmão em Cristo Jesus, ou no Messias, ou Yeshua, ou Jesus, como queira, seria o servo sofredor de Isaías 53 Israel ou o Messias, o enviado de Deus? Eu acho pouco provável que esta passagem aqui, cujo nós lemos, se encaixe com a nação de Israel. Por quê? Porque o texto, na minha concepção como cristão, ele é claro ao usar algumas colocações que Israel não se encaixa nessas colocações do texto. Querer colocar Israel nesse texto é forçar demais a barra, é tentar fazer o famoso
jeitinho brasileiro, ou usando uma expressão que eu sempre gosto de usar nos debates, é colocar chifre em gato. E eu nunca vi gato com chifre, e muito menos gato de bota, a não ser no filme Shrek. E muitos tentam fazer isso, forçando o texto para mostrar um Israel dentro de um trecho, ou seja, dentro de um texto que não compete a Israel. Vamos analisar o porquê que eu não creio que Israel se encaixa perfeitamente nesta passagem. Se você observar dos versículos 1 a 3, você vai perceber o texto usando a expressão dele e ele. A todo momento, trazendo a ideia de uma pessoa e não uma nação. Pode analisar os versículos do 1 ao 3, que você vai perceber o texto usando sempre essa expressão dele e ele, referindo-se a uma pessoa ao invés de uma nação. Ele, dele, ou seja, uma pessoa. E principalmente quando você vai analisar o verso 3, além de afirmar que o povo o desprezou, isso está escrito no versículo 3, o povo o desprezou, o rejeitou. Ou seja, referindo-se a uma pessoa, o povo desprezou, rejeitou uma determinada pessoa. É isso que o versículo 3 afirma. Ele traz a ideia de abandono total a uma pessoa. E também o texto afirma nesse mesmo versículo que ele era um homem de dores. Ou seja, um homem de dores. Um homem de dores. Então, Israel, é óbvio que não se encaixaria nessa questão, um homem de dores, ou o desprezou. E nessa conjugação que eu estou fazendo aqui, dele e ele. É óbvio que Israel não se encaixa, não tem como a gente colocar Israel nesse encaixe, nessas expressões. Por mais que a gente tente fazer o famoso jeitinho brasileiro, mas não compete a gente fazer isso. Não compete, não tem lógica, não tem fundamento, não tem base tentar encaixar Israel aqui neste texto. E quando você analisa os versículos 4 a 6, o texto continua usando a expressão ele, mais uma vez referindo-se a uma pessoa. É só você analisar lá os versículos 4 a 6 que continua ele, referindo-se a uma pessoa, um personagem, um homem, e não a uma nação. E ao chegar no versículo 5, o versículo 5 afirma que nós somos curados por suas feridas, porque a nossa culpa caiu sobre ele. Ou seja, nós fomos curados pela sua ferida. A nossa culpa, a nossa totalidade, a nossa, plural, várias pessoas. A culpa de várias pessoas caiu sobre ele. A culpa de várias pessoas, de várias nações, várias línguas, totalidade, plural, caiu sobre ele. Singular, caiu sobre uma pessoa. É isso que o versículo 5 vai afirmar. Então, deixa eu abrir uma pequena observação aqui. O servo sofredor não pode ser Israel, pois o mesmo não tem poder para curar ninguém. O servo sofredor não pode ser Israel, pois o mesmo não tem poder para curar ninguém. E o versículo 5 afirma que a nossa culpa caiu sobre ele. Ele levou as nossas culpas, as nossas enfermidades. É lógico que aqui tem um sentido espiritual. Isso não podemos traduzir de forma material, tem um simbolismo. Ele levou nossas culpas, nossas enfermidades. Por trás disso existe um simbolismo. Mas independente de que seja no literal ou no simbólico, Israel não se encaixa aqui. Não tem como encaixar Israel aqui. Repito, encaixar Israel aqui é você querer colocar chifre em gato. E não tem como você fazer isso. Os versículos 7 a 9, o texto continua com a expressão ele.
no intuito de mostrar uma pessoa ao invés de uma nação. É só você ler lá dos versículos 7 a 9. O texto continua usando essa mesma expressão. Ele, referindo-se a uma pessoa. Primeira observação que eu queria fazer aqui. O servo sofredor não pode ser Israel, porque o versículo 8 afirma que ele, singular, sofreu por causa das transgressões do seu povo. Vou repetir. O servo sofredor não pode ser Israel, como alguns afirmam, porque o versículo 8 afirma que ele sofreu por causa das transgressões do seu povo. Portanto, se o servo sofredor for Israel, isso quer dizer que Israel sofreu por Israel? Como pode? Quer dizer que o servo sofredor é Israel. Então Israel sofreu por Israel. Não pode, não compete, não tem cabimento você afirmar que Israel é o servo sofredor. Se ele sofreu por muitos, então como pode o servo sofredor ser Israel? Não pode, não tem base, não tem fundamento. É você querer colocar chifre em gato. Não compete, não tem lógica. O versículo 8 é claro ao afirmar isso. É claro que o servo sofredor não é Israel, porque assim como caberia Israel sofrendo por Israel. Então não tem lógica, não tem fundamento. E a segunda observação que eu queria fazer aqui é que, se de fato o servo sofredor for mesmo Israel, então como explicar o versículo 9 que fala acerca de uma sepultura? Se o servo sofredor for Israel, como é que você explica o versículo 9 que fala acerca de uma sepultura singular? Então não compete que esse servo sofredor seja Israel. Não tem fundamento. É querer forçar demais a barra, afirmar que o servo sofredor de Isaías 56 é Israel. E essa sepultura, do versículo 9, como é que você vai explicar? Porque se de fato fosse Israel, não teria que ser uma sepultura, e sim várias sepulturas, pois Israel é uma nação. Então, sendo assim, teria que ser várias sepulturas ao invés de uma. Então, por aí percebe-se que o texto, se esse texto não for referente ao Messias, menos a Israel, meu amigo. Se o Messias não se encaixa nesse texto, Israel é que não se encaixa mesmo. Não tem fundamento, não tem lógica, não tem noção. O versículo 10 afirma que Deus se agradou com o sacrifício que ele fez. Veja lá, hein? O versículo 10 afirma que Deus se agradou com o sacrifício que ele fez. Deixa eu fazer uma outra observação aqui. A primeira. O povo de Israel, que nega a existência do Messias, acredita que Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Inclusive nos grupos de debates eu tenho encontrado com várias pessoas adeptas do judaísmo que de fato afirmam que Deus, o Eterno, não se agrada de sacrifícios humanos. Eles cansam de afirmar isso nos grupos, que Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Então, a pergunta é, já que Deus não se agrada de sacrifícios humanos, então por que está escrito Nataná em Isaías 53, como acabamos de ler, que o sacrifício dele agradou a Deus? Ou seja, foi do agrado de Deus que ele fosse sacrificado. Como explicar então o versículo 10, que fala sobre isso? Que ele foi sacrificado e o Eterno se agradou, já que o Eterno não gosta de sacrifícios humanos. Como você explica isso? A segunda observação. Ainda que este servo sofredor fosse Israel, como dizem os israelitas, os Yahudins, os hebreus, ou como queira, ainda que este servo sofredor fosse Israel, não teria Deus rejeitado o seu sacrifício, já que eles afirmam que Deus não se agrada de sacrifícios humanos? Ora, eles dizem que Deus não se agrada de sacrifícios humanos, e eles dizem que o servo sofredor é Israel, ao invés de dizer que é o Messias, eles dizem que é Israel, mas o verso 10 diz que o verso 11 afirma que
O Eterno se agradou do seu sacrifício. Se agradou. Então, como pode? O Eterno não deveria ter rejeitado o seu sacrifício, como está escrito aqui no 10? Eu falei no 11, mas é no 10. O Eterno deveria ter negado o seu sacrifício, já que ele não se agrada de sacrifícios humanos. Então, de todo jeito, eles se perdem. Eles dizem que o servo sofredor é Israel, beleza. Mas no verso 10 diz que o Eterno não se agrada, se agradou do seu sacrifício. Se agradou. E eles também dizem que o Eterno não se agrada de sacrifícios humanos. Então como pode? Eles caem na contradição de todo jeito, de toda forma. Repito, eles colocam muito chifre em gato. E chifre em gato não cola. Não cola. Ainda que esse servo sofredor fosse Israel, eles estariam em contradição, porque afirmam que Deus não se agrada de sacrifícios humanos. E o texto é claro, Deus se agradou do seu sacrifício. Contradição pura. O versículo 11 afirma que o servo sofredor é justo e tornará muitas pessoas justas, porque ele sofre pelos pecados dela. O servo sofredor é justo e tornará muitas pessoas justas, porque ele sofre pelos pecados dela, afirma o versículo 11. Outra observação. Como pode Israel ser uma nação justa negando a existência do Messias? É uma pergunta que eu te faço. Porque o versículo 11 diz que o servo sofredor é justo e vai morrer pelos pecados de muitos. Então como pode Israel ser justo negando a existência do Messias? Como que eles são justos? Tem lógica isso? E o mesmo versículo vai afirmar que Israel, que ele sofreu pelos pecados de muitos. Aí vem o outro detalhe. Desde quando Israel sofreu pelos pecados de alguém? Desde quando Israel sofreu pelos pecados de alguém? Será que Israel tem poder para isso? Será que Israel tem poder para sofrer pelos pecados de alguém? De alguma pessoa? Tem fundamento? Não seria Israel também pecador para que ele venha sofrer pelos pecados de muitos? Tem fundamento? Tem lógica? Para mim não. Não tem fundamento algum. Na cabeça de uma pessoa que tem um juiz no lugar, isso não se encaixa, não tem fundamento. Os versículos 11 afirma que ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus ofensores. Mais uma vez, falando aqui sobre o 11, para encerrar, para que não fique muito grande o vídeo. O versículo 11 afirma que ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus ofensores. Então a primeira observação que eu faço aqui. Porventura Israel tem poder para carregar o pecado de alguém? Israel tem poder para carregar o pecado de alguém? E a segunda observação. Desde quando Israel intercede pelos seus ofensores? Porque até então eu não vi. Eu não tenho visto Israel interceder pelos seus ofensores. Não tenho visto. Eu estou falando de Israel mesmo. Não é desse povo aqui que mora no Brasil, metido a israelita, que são adeptos dos hebreus, adeptos do judaísmo, ou seja, querendo ser judeu de todo jeito. Porque aqui no Brasil o que mais tem é brasileiro querendo ser judeu de todo jeito. É aquilo que eu chamo de judeu do Paraguai. É o cara que nasce no Brasil, aí depois ele quer ser judeu de todo jeito, por algum motivo, por alguma ideia rabínica. Quer ser judeu de todo jeito. Mas, enfim, o servo sofredor não tem como ser Israel. Não tem. Por mais que você queira forçar a barra, não tem como este servo sofredor ser Israel. Israel não se encaixa no servo sofredor. Não tem fundamento. Não se encaixa. E eu usei aqui a fonte Bíblia Judaica para elaborar esse estudo. E se você gostou, dá um like aí, dá um gostei, se inscreve no nosso canal e continua nos apoiando. E que o Eterno esteja presente em cada coração. Deus te abençoe.